Quem já viveu a dor de perder alguém sabe que às vezes, o último suspiro não apaga as memórias mais dolorosas. Mas e quando esse alguém que te feriu por anos, deixa para trás não apenas lembranças, mas um segredo capaz de abalar até a alma mais resistente? Essa é a história que vamos compartilhar hoje, uma história sobre laços de sangue que mesmo rasgados, insistem em nos unir de maneiras inesperadas. Juliana entrou na recepção do hospital com a mesma pergunta de sempre: como ela está hoje? As enfermeiras já a reconheciam pelo nome, pelos passos apressados, pela bolsa cheia de comida caseira. Há 3 meses ela cruzava aquelas portas uma, às vezes 2 vezes por dia, como se o tempo pudesse ser enganado com dedicação. Mas Raíssa Micailona, sua sogra, recusava até a água. A doença a consumia e o orgulho, o pouco que restava. Desta vez, ao abrir a porta do quarto, Juliana encontrou o mesmo silêncio hostil. Raíssa virou o rosto para a parede, como se a presença da nora fosse uma afronta. Mas Juliana não se abalou. Com gestos praticados pela rotina, tirou do bolso a marmita, um mingau ralo, uma sopa quase transparente, chá doce e maçã ralada. Trouxe seu jantar. Vamos, senta-se, abre a boca. Sua voz era firme, mas o tom cuidadoso, como quem lida com um pássaro ferido. Vai embora, sussurrou Raíssa entre tosses, tão baixo que só os lábios traíram as palavras. Juliana fingiu não ouvir. Se quiser que eu vá, coma primeiro. Se não, passo a noite aqui, e você sabe que não é isso que quer. Um resmungo, um movimento lento, e finalmente Raíssa cedeu, não por gratidão, mas por exaustão. Enquanto a alimentava, Juliana falava de tudo menos do óbvio, do filho que nunca ajudava, das contas que se acumulavam, da vida que seguia lá fora. Raíssa engolia a comida com dificuldade, os olhos úmidos, mas secos. Para que tanto esforço? Parecia dizer aquele olhar. Porque a vida ainda pode surpreender, respondia Juliana, sem palavras, apenas com a paciência de quem já aprendeu que milagres vêm disfarçados de teimosia. Quando Raíssa adormeceu, Juliana saiu em silêncio, sabendo que a noite traria mais dor, mais delírios, mais enfermeiras correndo para aliviar o que nem morfina conseguia apagar. No caminho para casa, uma pergunta martelava: valeria a pena tentar mais uma vez reconciliar Alexandre com a mãe? A cada tentativa ele explodia: não insista, Juliana. Ela nos destruiu. Me expulsou de casa aos 16, queimou minhas coisas, amaldiçoou minha irmã por ter um filho sem seu aval. Chamou você de caçadora de fortunas. O que mais ela precisa fazer? Juliana sabia. Raíssa havia cortado todos os laços, o marido abandonado após anos de humilhações, a filha repudiada por escolher um caminho que a mãe não aprovava, o neto chamado de bastardo desde o nascimento. Até Alexandre, seu filho mais novo, foi jogado na rua como lixo, acusado de ingratidão. E mesmo assim, ali estava Juliana, teimando em manter viva uma relação que todos haviam enterrado. Até que um dia o telefone tocou. Um número desconhecido, uma voz rouca, quase irreconhecível. Juliana, é a Raíssa. Alexandre estava no trabalho, e a sogra não quis esperar. Estou no hospital. Está ruim. Desligou antes que Juliana pudesse perguntar mais. Quando chegou ao local, descobriu a verdade nua e crua. Não era um hospital comum, mas um hospício. Raíssa estava nos estágios finais, e os médicos não davam esperanças. Mesmo assim, Juliana não hesitou. Todos os dias, ela voltava. Alimentava, limpava, trocava as roupas de cama, massageava as pernas inchadas para evitar escaras. Fazia tudo o que Raíssa jamais havia feito por ela. E entre um cuidado e outro, tentava em vão convencer Alexandre a visitar a mãe antes que fosse tarde. Mas o tempo, implacável, não esperou. Na manhã seguinte, ao entrar no quarto, Juliana encontrou a enfermeira com um relógio na mão, marcando o instante exato em que Raíssa Micailona partiu. Não houve lágrimas. Apenas um vazio pesado, a certeza de que havia feito tudo o que podia. Foi então que a enfermeira chamou: Juliana, ela deixou algo para você. Um envelope amarelado com um chave e uma frase escrita à mão, palavras que doíram mais que qualquer despedida. Porque algumas cicatrizes, mesmo após a morte, continuam sangrando. E algumas escolhas, mesmo as mais dolorosas, são o que nos define. Não era assunto dela, Juliana sabia disso. Mas as mãos tremiam enquanto se sentava no banco de madeira, o ar frio da manhã mordendo a pele como um lembrete cruel. O envelope, agora aberto, revelava não apenas uma chave gelada, pesada como uma sentença, mas uma carta que pareceu rasgar o silêncio com unhas de aço. Sempre soube que você era fraca demais. Não foi para isso que criei meu filho. As palavras, traçadas em uma caligrafia tortuosa, não pediam, não agradeciam. Ordenavam. Como um tapa no rosto, como o eco de uma voz que mesmo morta, ainda exigia obediência. A chave do apartamento.
O testamento está na gaveta do armário. Entregue a Sasha. E não espere que ele o leia, eu mesma lhe direi o que está escrito. Ele herda o imóvel se divorciar de você. Caso contrário, o Estado fica com tudo. Juliana sentiu o amargo subir pela garganta, misturado a uma risada seca, quase histérica. Era como se Raíssa Mikhailovna tivesse assistido a um melodrama barato e decidido que sua própria vida deveria terminar como um roteiro de vingança. E, no entanto, ela cumpriu. Entregou ao marido a chave e a mensagem envenenada, observando enquanto ele lia, enquanto os ombros caíam sob o peso daqueles anos de manipulação. Sasha suspirou, os dedos apertando o papel como se pudesse esmagar as palavras. Até no fim ela não mudou. Sua voz era baixa, rouca. Sinto muito que você tenha passado por isso. Não houve sermões, não houve eu avisei. Apenas braços que a envolveram, um rosto enterrado em seus cabelos, e um sussurro que quebrou o gelo dentro dela, que o mundo desabe, Juliana. Nunca trocaria você por paredes e um teto. Ela levantou o rosto e encontrou seus olhos tristes, mas claros como a verdade que ambos finalmente podiam admitir. É uma pena, sabe? Ela passou a vida inteira lutando por controle, por orgulho, e no fim, o que ganhou? Sasha sentiu, os dedos entrelaçados aos dela. Não cabe a nós julgar. Foi a escolha dela. No enterro ninguém chorou. Mas em cada olhar, na curva tensa dos ombros, na maneira como os presentes se entreolhavam, havia uma pergunta silenciosa. E se tivesse sido diferente? E se Raíssa Mikhailovna tivesse deixado espaço para algo além do poder? E se, em vez de erguer muros, tivesse aprendido a abraçar? A vida, afinal, é feita de escolhas. E algumas, como a dela, ecoam muito além da tumba, não como lição, mas como advertência. O que você está disposto a perder por seu orgulho? O que está disposto a ganhar se o soltar? As respostas, como sempre, estão no silêncio entre as palavras. Onde há amor, quando a coragem para deixá-lo entrar, ainda respira.